Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que hoje você já tenha começado esse dia mais do que abençoado na presença de Deus, orando, lendo a palavra, né? E hoje a gente começa mais uma etapa, mais um livro da Bíblia a ser conhecido por muitas de vocês pela primeira vez. E olha só, a gente já tá aqui, eu já perdi as contas, meninas, nem sei qual é o número 7, número 8, não sei. Eu já falei algumas vezes que eu não sou muito boa de matemática e não lembro muito nada relacionado a número. Mas a gente já passou pelos evangelhos, né, que são 4, depois Atos, depois Romanos, depois chegamos em 2 livros de Coríntios, Gálatas, e agora a gente chega em mais um, que é o livro de Efésios. Então, não estou fazendo vídeo separado de introdução e primeiro capítulo, tá tudo junto, misturadinho aqui. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou tentar ser sucinta. Eu amo falar essa palavra, acho tão bonita, chique, né? Nossa, chique, mas eu não cumpro nada. Mas de qualquer forma, então vamos, como a gente sempre fala, né? É uma carta de Paulo, mais uma das cartas paulinas que foi escrita para mandar para a igreja de Efésios. Há uma controvérsiazinha aí que muitos estudiosos afirmam que, na verdade, essa carta ela não foi somente direcionada a Efésios, mas sim a outras cidades que estavam ali perto da região da cidade de Efésios, e essa carta ela foi passando de cidade em cidade até chegar ao seu destino final, que era a igreja de Efésios, né? E vocês vão lembrar comigo, vocês têm boa memória, que eu sei, vocês vão se lembrar sim, que a gente já estudou, a gente já viu alguma coisa sobre essa cidade de Éfeso, que fica ali na Ásia Menor, e é uma cidade que teve grande importância na vida de Paulo. A cidade de Éfeso, nessa época que Paulo está escrevendo essa carta, ela tinha mais ou menos 300 mil habitantes e era uma cidade assim, uma potência mesmo, uma cidade que tinha grande representatividade no mundo moderno daquela época. E naquela cidade havia um templo, o templo da deusa Diana. Lembra lá de Atos? Se não me engano é Atos 18. Não estou bem certa se é Atos 18, mas é em Atos. A gente leu, a gente estudou sobre isso, né? Que Paulo tem um discurso muito grande ali sobre o templo, né? Ali teve uma controvérsia muito grande com ele, bem nesse templo, né? Que era um templo que tinha uma função importantíssima para essa cidade. Era uma cidade muito idólatra e o templo era considerado naquela época uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E muita gente, né, do mundo inteiro viajava até Éfeso para prestar homenagem à deusa Diana. Com isso, acelerava a economia da cidade. A economia da cidade ela era basicamente pautada nisso. Então, tinha uma questão muito da idolatria, também de feitiçaria, bruxaria, magia, essas coisas do ocultismo. E aí Paulo, vamos se lembrar também que Paulo passa ali na segunda viagem missionária, a gente estudou isso lá em Atos. Depois ele deixa, né, Áquila e Priscila aí, e ele volta mais tarde na sua 3ª viagem missionária. Paulo vai ficar 3 anos aqui na igreja de Éfeso. Ele vai fundar uma igreja, ele vai fundamentar, né, dar o alicerce mesmo ali, plantar essa igreja e dar todos os fundamentos para que ela pudesse perdurar. E foi tão importante o trabalho de Paulo que fez com que a igreja de Éfeso tivesse um significado enorme mesmo pro cristianismo e pro evangelho. Ela fica tão forte que ela tem mais importância do que até mesmo a igreja de Jerusalém, porque ali de Éfeso ela tinha uma função geográfica, vamos colocar assim, tão importante que dali saíram vários, tanto missionários quanto pessoas realmente instruídas no evangelho e foram disseminando o evangelho. Então isso aqui é para dar um pano de fundo da cidade primeiro para a gente entender. E quando é que Paulo escreve essa carta aos Efésios? Paulo está, né, depois que ele sai de Efésios, vocês vão se lembrar, meninas, puxa pela memória aí. Ele sai de Efésios, ele vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele é preso, aí ele vai ficar preso 2 anos lá em Cesareia. E depois de Cesareia, lembra que ele apela para César?
Aí ele vai ser mandado para Roma, e é exatamente de Roma que Paulo escreve essa carta aos Efésios. A gente tem comprovação disso porque aqui nos capítulos 4 ele fala que ele é prisioneiro, então a gente sabe exatamente onde é que ele estava. O ano correto não se sabe corretamente, né? Tem a questão de 52, 55, uns dizem que é 51 e 56, depois de Cristo. O ano também pra gente não faz diferença. A gente não interessa se foi 50, se foi 55, não faz diferença. O que faz a diferença, no caso aqui de Efésios, é o conteúdo. E o conteúdo é riquíssimo. É uma carta de apenas 6 capítulos. Lembra que não tinha capítulos, tá? Era só uma carta, mas foi dividida em apenas 6 capítulos, mas com um conteúdo vasto e extenso. E é nessa carta que Paulo vai realmente tentar mostrar o papel da igreja. Tô até com a colinha aqui, eu tentei escrever, eu tenho que colocar meu óculos, né? Porque é muita coisa, eu fui pesquisando, então tem muita coisa. Qual era o pano de fundo? Qual era a intenção de Paulo? Então a maior intenção mesmo era mostrar nessa carta o plano de Deus para a igreja, né? Para que ela se convergisse no corpo de Cristo. O papel principal da igreja dentro desse plano, as bênçãos espirituais em Cristo, a primazia de Jesus, a salvação pela graça mediante a fé. Novamente, ele vai bater nessa tecla não tão forte quanto em Romanos, mas ele volta a falar aqui novamente. A paz em Cristo, o plano eterno de Deus para a igreja, os dons, né, concedidos, os dons espirituais concedidos à igreja, para que ela pudesse promover e edificar a própria igreja mesmo, que estava ali sendo formada. Ele vai falar da importância da santificação, da conduta do cristão, como o cristão deve se portar, da armadura de Deus para enfrentar os inimigos. Então tudo isso é o que a gente vai estudar aqui nesses próximos capítulos, né? Nesses próximos 6 capítulos aqui de Efésios. Ele divide essa carta em 2 partes. Nos capítulos de 1 a 3, ele vai falar sobre como os cristãos, como nós somos um povo só em Cristo, né? Através da morte dele. E de como o Espírito Santo nos dá poder para vivermos em união. Já na segunda parte, que é dos capítulos 4, 5 e 6, ele vai falar da vida nova que esses seguidores de Cristo têm e como nós devemos estar unidos com ele. Então, esse é o pano de fundo aqui de Efésios. E agora, meninas, sem mais delongas, bora pro capítulo pra gente entrar propriamente no capítulo 1 aqui de Efésios. Já tô lá no 2. Então aqui no capítulo 1 a gente vai ver que Paulo vai começar essa carta dizendo, Paulo, apóstolo, né, dando realmente ênfase que foi ele que escreveu a carta aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Então, olha só, acho muito interessante que ele está mandando a carta e está dizendo que eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, estou escrevendo esta carta a vocês, fiéis de Éfeso e fiéis em Cristo. Então, santos de Éfeso, santos de Éfeso e fiéis em Cristo. Então, meninas, isso nos mostra que nós temos 2 endereços. Sim, a gente tem esse endereço físico. No meu caso aqui específico, estou aqui na cidadezinha de Birdsboro, no estado da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos. Algumas estão aqui também na Pensilvânia, tem outras em outros estados, né? No New Jersey, New York, tem algumas de vocês aí no Brasil. Mas todas nós temos o nosso endereço físico, mas a gente também tem o nosso endereço espiritual, que é em Cristo Jesus. E isso a gente tem que pautar a nossa vida. Por isso que eu volto a falar que o nosso alvo, e a gente vai estudar isso aqui na carta de Efésios, não é essa vida aqui, não é o que a gente está vivendo aqui, porque isso aqui é passageiro. O nosso endereço real é o endereço em Cristo que visa nos levar para a eternidade com Ele. E aí a gente vai agora para os versículos. Ele continua dizendo graça e paz, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então agora, a partir aqui do verso 3, Paulo vai falar das fontes das bênçãos.
vai mostrar a natureza das bênçãos, que ela vem através de Deus. Ele vai mostrar, primeiro, a fonte das bênçãos, né, que são as bênçãos em si. Até uma embananada com tanta bênção aqui. A natureza das bênçãos, que é toda sorte de bênçãos, e também a esfera das bênçãos, que é nós as encontramos nas regiões. Meninas, o português tá ruim aqui hoje. Nós as encontramos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bora aqui para ficar mais elucidado. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, aí a gente vê qual é a nossa fonte de bênçãos. É o nosso Deus. Ele já começa engrandecendo, né? Bendizendo o nome de Deus. A nossa fonte de bênção não tem outra, é Deus. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, a natureza das bênçãos, toda sorte de bênçãos. É bênçãos na saúde, é bênçãos na família, é prosperidade, até mesmo prosperidade financeira, prosperidade em todos os sentidos, em Cristo Jesus. Com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, onde é que nós temos que buscar essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Mas como é que a gente faz isso? A gente vai pegar. Como é que vamos pegar? Gente, a gente só tem um meio, é através da palavra e através da oração. Nós somos abençoadas quando oramos, porque tem um versículo que nós vamos ler mais à frente que diz que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra todo o principado e potestade desse mundo, né, celestial. Então, as nossas bênçãos, elas estão ali guardadinhas nas regiões celestiais, que é onde a nossa oração chega e a gente consegue trazer bênçãos sem medidas, porque aqui fala toda sorte de bênçãos. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, sendo o beneplácito da sua vontade. Então me faz lembrar aqui de Jeremias 1,5 que diz: mesmo antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu já te escolhi, eu já tinha designado para você um futuro, eu já tinha designado para você um trilhar, um caminhar. Aí, então Deus escolhe um e não escolhe outros? Não, mas é pela onisciência e onipresença. Ele já sabia quem ia responder o chamado dele. Então nós já somos chamadas mesmo antes de termos sido formadas no ventre das nossas mães, no ventre materno. Deus já tinha um plano para mim e um plano para você, para que nós pudéssemos um dia executar. Então a gente vê isso aqui bastante claro, né? E como eu sempre falo, meninas, até estava falando com uma amiga minha essa semana, não dá, vou repetir, não dá pra gente pegar um versículo e ler isolado. Olha como a Bíblia se completa. Olha como Paulo falando uma coisa aqui e nos remete a Jeremias lá no Velho Testamento, lá no Antigo Testamento, muitos anos antes disso. Então a gente não pode isolar, a gente tem que ler de uma forma completa, questionando, perguntando, tentando alinhar um versículo com o outro. Se um versículo parece que está contradizendo ao outro, leia outras passagens, busque. E a gente vai aos pouquinhos, né, que eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui na leitura, aqui no Germinar, buscarmos, entendermos e pedindo a revelação do Espírito Santo para que testifique no nosso coração e nos mostre a verdade. Então, a partir daqui, a gente vai ver Paulo explicando, né, sobre o papel de Deus, o papel de Cristo e o papel do Espírito Santo também aqui nessa carta escrita aos Efésios. Ele vai falar que o Pai é Ele que nos elege, é o Pai que nos elegeu, né? Que ele fala aqui, ó, que Ele nos escolhe, Ele nos escolheu. O Filho, Ele nos adota e nos aceita. E o Espírito Santo, ele vai confirmar tudo isso. Então a gente vai ver aqui agora no versículo 7, no qual, vamos pro 6 primeiro. Vamos pro 7 mesmo. No qual temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados. Aqui ele tá falando de Jesus. Segundo a riqueza da sua graça. Tá falando que Jesus é o que nos redime. Então o Pai, ele nos elege, ele nos chama, Jesus nos redime. E o Espírito Santo, né, versículo 8,
e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir. Lembra que eu falei ali no pedacinho da introdução? Que ele quer que que a igreja entenda esse papel de convergir nele, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Novamente voltando para nos levar ao entendimento que não é aqui. Aqui é passageiro. Então a gente tem que entender, ele está falando, olha, vamos buscar conhecer na sua plenitude todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, tanto na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu quanto da terra. Então, entender o que está acontecendo aqui agora, mas para nos levar para vivermos no céu um pouco mais à frente, né? E eu confesso que eu quero que espere um pouquinho mais, que eu ainda estou muito novinha, ainda tenho muita coisa para viver aqui nesse plano, mas é isso que ele está falando. Olha, o Pai, ele nos chama, o Pai, ele nos elege, o Filho, ele nos redime e o Espírito Santo, ele nos sela. Confirma o plano, o propósito do Pai. Confirma tudo aquilo que o Pai e o Filho fizeram. Meninas, aí volto a falar, acho que não sei se a gente falou sobre isso em Gálatas, eu não sei, ou se foi só eu comentando com essa minha amiga, a questão da hierarquia, né? Nós temos essa questão da submissão. Deus, Jesus está submisso ao Pai, nós estamos submissas a Ele e tudo converge nele e para Ele. Mas bora aqui para terminar esse capítulo, que eu já nem tenho mais ideia do tempo desse vídeo, porque quando eu falo introdução junto com o capítulo, aí minha cabeça embaralha, eu acho que o vídeo tá grande, talvez nem tá tão grande assim, né? Mas aí vamos aqui terminar o capítulo que ele diz aqui, agora vamos pro versículo 11. E nele, não vamos terminar ainda não, tô passando o carro aqui na frente dos bois. E nele digo que, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão, gente, meu óculos não tá funcionando muito bem não, viu? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vos depois ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança e até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então a gente vê ele falando aqui, só para voltar um pouquinho, né, que o Pai ele nos escolhe, o Filho nos redime e o Espírito Santo nos cela. Mas toda vez que ele termina cada uma dessas coisas, ele volta a falar para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então nada do que fazemos vem de nós e é para nós. Tudo vem dele, é ele que nos chama, é ele que nos salva, é ele que nos sela, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vê a Trindade bem clara aqui, bem dividida. Um chama, um redime, o outro sela. E é tudo para a glória do seu nome, para o louvor do próprio Deus. Não há mérito em mim e não há mérito em você. E agora, a partir do versículo 15, isso, a gente vai ver Paulo fazendo uma oração, que é uma oração poderosa. Ele vai orar aqui pelos irmãos aqui da igreja de Efésios e olha o que ele vai falar. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, volto novamente a falar como Paulo, né, gente? Ai, por que fulano é tão ungido? Ai, por que fulano tem tanto conhecimento? Meninas, porque fulano busca, porque fulano ora, porque fulano lê a palavra. Por que Paulo tinha esse conhecimento? Por que Paulo tinha tanta unção de Deus, tanta propriedade para falar? Porque ele toda a carta, a gente vai ver ele falando, fazendo menção, não canso de orar por vocês, eu menciono vocês nas minhas orações, significando que Paulo estava constantemente em oração. 17. Para que Deus, ele falando que não cansava de pedir, fazendo menção nas minhas orações, agora sim, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Então a gente vai ver Paulo aqui pedindo sabedoria. Sabedoria para esses irmãos. Desculpa, meninas. Sabedoria para que esses irmãos ali de Efésios, né? E para nós também, para que eles tivessem a revelação do plano de Deus. Aí não é essa revelação, tipo, ai, vamos ali na fulana de tal que ela vai revelar. Não! Gente, tem uns crentes que adoram esse negócio de ir ali na irmã fulana de tal para ter revelação. Eu, particularmente, ai, tenho meu pé atrás com esse povo que tem mania de revelar. Tá? É o quê? É tarô da Bíblia? Não sei, eu tenho meu pezinho bem atrás. Mas a revelação que Paulo está se referindo aqui, não é isso, não é para que os nossos olhos, para que os meus olhos, os seus olhos, sejam descortinados. E a sabedoria que vem de Deus, porque não tem outro lugar, é que ela possa invadir a nossa mente, né? Lembra que eu falo das escamas? Que as escamas possam cair e que nós possamos realmente conhecer a essência de Deus, que é a essência da vida eterna. Então, essa sabedoria é conhecer o coração de Deus, conhecer a essência do que Ele é, para entendermos o que é a vida eterna. Simples assim. Parece que é complicado, mas não é. Não é uma revelação. Não, é buscando a Ele, que conhecemos a Ele. E o seu caráter, né? A sua presença se faz nova no nosso meio. As cortinas caem e a gente passa a entender que tudo que nós estamos passando aqui é passageiro, como eu falo. O nosso plano é lá na frente. E entender que a vida eterna, o conhecer a Deus não basta, não é só para esse plano. É para a vida eterna, porque vida eterna é isso que Deus é. Deus é a essência da vida eterna. Ele vai continuar fazendo essa oração, vai falar sobre o poder, sobre a nossa esperança. E qual é a nossa esperança? Meninas, se nós só vivermos aqui de acordo com coisas daqui, eu espero que daqui 1 ano eu tenha dinheiro para comprar um carro, eu espero que daqui 1 ano eu tenha saúde, eu espero que daqui 10 anos eu tenha me formado, eu esteja bem no meu trabalho. Isso é tudo muito bom, mas isso vai acabar, porque um dia vai acabar, um dia vai perecer. Um dia vai ficar só na história, vai ficar, né? E se a gente nem botar o nosso nome na história, né? Como algumas pessoas, né, são conhecidas, vai ficar ali escrito nos livros de história. Eu acho muito difícil que o meu nome entre no livro de história. Vai ficar perdido. Mas o que nós conquistamos para a vida eterna, não. Então, qual é a nossa maior esperança? Qual é a nossa meta? Qual é a minha meta de vida? É uma meta para agora? Só para cá? Para ter uma vida boa, para poder passear? Que é tudo bom, não tô aqui criticando nada disso, não. Poder termos saúde, termos a nossa família por perto, termos condição, né, de convivermos em harmonia, isso é tudo muito bom e é válido. Mas é só essa a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Qual é a intenção? O que nos move? O que nos leva? O que a gente pensa de um futuro que não está aqui, mas um futuro mais adiante, mais na frente. Qual é a sua esperança? Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? O que você está fazendo para depois? Então é isso que a gente está estudando aqui em Efésios, sobre a vida eterna, sobre o papel da igreja, sobre o plano de Deus para mim e para você como igreja, como corpo. E a gente vai ver bem profundamente que necessitamos uma das outras. Como é bom, né? A gente ter essa interação, a gente poder estar aqui juntas, uma dando força para a outra, orando pela outra, dividindo as dificuldades, abençoando quando é necessário, mas que todas nós tenhamos o mesmo propósito, que é convergirmos nele, que é isso que era a intenção de Paulo, fazer com que a igreja de Efésios, né, aqui lá na cidade de Éfeso, se convergisse nele, entendesse que tudo é nele, vem dele, para ele e por ele. Amém? Eu vou terminar por aqui, né? Não vou terminar não, menina, eu quero terminar a faixa da grama, mas tem uma coisa que eu tenho que falar. E aqui no versículo, vamos pro 20.
o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais. Aqui nos diz exatamente onde é que Cristo está. Está sentado no trono do lado do Pai, à direita. E onde que é? Nas regiões celestiais. Por isso que é daí que vem as nossas bênçãos. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, a gente entende aqui que Cristo está ali do lado do Pai, assentado à sua direita, e Ele está nas regiões celestiais, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o domínio, e o seu nome é acima de todas as coisas. Nome sobre todos os nomes, nome poderoso. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Porque só Jesus tem o poder, né, de responder às nossas orações, porque é Ele que está sentado ali do lado do Pai e ninguém mais. Então nós oramos no nome dEle, entendendo que Ele coloca os nossos inimigos por debaixo dos nossos pés, né? Ele colocou debaixo dos pés dele e nós juntamente com eles. E aí eu estou falando de inimigos espirituais novamente, frisando, não são inimigos aqui, ó. A gente não vai colocar ninguém debaixo dos nossos pés fisicamente, e sim espiritualmente. Então, meninas, hoje a gente termina aqui o primeiro capítulo de Efésios. Eu espero que realmente Deus possa ter revelado a você, né? Que a cortina dos olhos possam cair e que a sabedoria de Deus, ela possa entrar nas nossas mentes na sua plenitude. Que nós realmente possamos entender que tudo converge nele, tudo é para ele, por ele, através dele, não tem outro. Por isso que é no nome dele que nós oramos, e é ele que coloca os inimigos debaixo dos nossos pés, e tanto querer quanto efetuar vem dele. Não há glória na gente, não há mérito nenhum nosso, mas o que nós temos que fazer é vivermos como igreja do Senhor, assim como Paulo, né, escreve essa carta aqui para mostrar a unidade de nós como corpo de Cristo em Deus, em Cristo, como é importante. Não importa a nossa denominação, a minha, a sua, a, B, isso não é o foco. O foco é que nós necessitamos uma das outras, necessitamos estarmos unidas no corpo de Cristo, que é a igreja, onde nós encontramos ali, ó, o nosso meio, né? A gente sozinho a gente não consegue nada, mas juntos, né? O corpo em unidade, que é essa unidade que Paulo vai falar na carta toda aos Efésios. Então, hoje eu espero que você realmente possa ter sido abençoada com esse estudo e que ele possa ficar gravado no seu coração e que isso possa ser uma diretriz nova para a sua vida daqui para frente, assim como eu espero que seja para a minha também, tá bom? Então, Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia próspero, pleno no Senhor, cheio de sabedoria, cheio da presença de Deus, e que tudo que você venha fazer hoje, amanhã, depois, possa convergir nele, que seja para ele, por ele e para ele. Amém? A gente se vê amanhã aqui em Efésios 2.